Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, vamos aqui para mais uma leitura da Palavra de Deus, a Bíblia. Então, pessoal, a paz de Deus a todos vocês, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Shalom, sejam todos bem-vindos ao canal Débora G. Miller. Quem não é inscrito, se inscreve, deixa o like, compartilha, para juntos a gente estar anunciando a Palavra de Deus a todas as pessoas. A Palavra de Deus diz, ide-vos e pregai a todas as criaturas, levai a palavra de Deus a todas as criaturas, né? Aquela que crer será salva. Então, gente, vamos proclamar a palavra de Deus para todos, para aquele que aceitar, amém, né? Então, gente, no último vídeo eu parei no final do 2 Reis, finalzinho de 3. Vamos iniciar aqui, gente, no 4. Então, bora, sem muita conversa, bora para a leitura. O 4 começa assim, de 2 Reis. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Tô com um pouco com a garganta meio arranhando, pessoal. Vocês me perdoem qualquer coisa, viu? Bora começar a leitura. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Eliseu lhe disse: Que te hei de eu te fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela, e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: Vai, vende o azeite, e paga a tua dívida. E tu e teus filhos vivem com o resto. A sunamita e o seu filho. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher grave, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ele disse a seu marido: Eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama e uma mesa, e uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali, e retirou-se aquele quarto, e se deitou ali. Então disse ao moço: Geazi, chama essa sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante dele, porque ele tinha dito: Disse-lhe: Eis que tu nos tens tratado com todo o desvelo. Que há de se fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti, ao rei ou ao chefe do exército? E dissera ela: Eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: Que há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: Ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Pelo que disse ele: Chama-a. E chamando a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: A esse tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: Não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher, e deu à luz a um filho no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. E, crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os segadores. E disse a seu pai: Ai, ai, minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse ao moço: Leva-o a sua mãe. E ele tomou e o levou à sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até ao meio-dia, e morreu. E subiu a ela, e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ele a porta, e saiu. E chamou seu marido e disse: Manda-me já um dos moços, e uma das jumentas, para que corra aos homens de Deus, para que volte. E disse ele: Por que avais ele hoje? Não é lua, nem nova, nem sábado. E ela disse: Tudo vai bem. Então alpardou a jumenta e disse a seu moço: Guia e anda, e não te detenhas no caminho, senão quando eu te disser:
Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus, ao monte Carmelo. E sucedeu que, vendo-o o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço, eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro, e disse-lhe, vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse, vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés. Mas chegou Geazi para a retirar. Disse, porém, o homem de Deus, deixa, porque a sua alma nela está triste de amargura. E o Senhor me encobriu e não me manifestou. E disse ela, pedi ao meu Senhor algum filho? Não, disse eu. Não me enganes. E ele disse a Geazi, cinja os teus lombos e toma o meu bordão na tua mão. E vai se entrares alguém, não o saúdes. E se alguém te saudar, não lhe respondas. E põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino, vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E Geazi passou adiante dele, pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz, nem sentido, e voltou a encontrar-se com ele. Ele trouxe aviso, dizendo, não despertou o menino. E, chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou a ele e fechou a porta sobre eles, ambos, e orou ao Senhor. E subiu e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passeou naquela casa, de uma parte para a outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Então chamou a Geazi, e disse, chama essa sunamita, e chamou-a, e veio a ele, e disse ele, toma o teu filho. E veio ela, e se prostrou a seus pés, e se inclinou à terra, e tomou o seu filho, e saiu. A morte que havia na panela é tirada. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse a seu moço, põe a panela grande ao lume, e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Ficou bem torto aqui. Os profetas. Então um saiu ao campo a apanhar ervas, e achou uma parra brava, e colheu dela a sua capa, cheia de coloquintidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Assim tiraram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles aquele caldo, clamaram e disseram, homem de Deus, a morte na panela, não puderam comer. Porém ele disse, trazei, pois, farinha, e deitou-a na panela, e disse, tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. 20 pães satisfazem 100 homens. E um homem veio de Baal Salisa, e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada, espigas verdes na sua palha, e disse, dá ao povo para que coma. Porém seu servo disse, como hei de eu pôr isto diante de 100 homens? E disse ele, dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor, comer-se-á e sobejará. Então ele os pôs diante e comeram, e deixaram sobejos, conforme a palavra do Senhor. 5. Naamã é curado da lepra. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor. E ele é de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse essa a sua senhora, oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou a seu senhor, dizendo, assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria, vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro, e 10 mudas de vestido. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo, logo em chegando a ti essa carta, saibas que eu te enviei, Naamã meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou seus vestidos e disse, sou eu Deus para matar e para vivificar, para que esse envie a mim, para eu restaurar ao homem da sua lepra? Pelo que deveres, notai, peço e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, o que o rei de Israel rasgara os seus vestidos, mandou dizer ao rei, por que rasgaste os teus vestidos? Deixa vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo,
Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornará e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou, e se foi dizendo: Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos, e lhe falaram e disseram: Meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não o farias? Quanto mais dizendo-te a ele: Lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: Eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém ele disse: Vive o Senhor, em cuja presença estou, que não tomarei, e estou com ele, para que a tomasse. Mas ele recusou. E disse Naamã: Seja assim, contudo, dê a este teu servo uma carga de terra e um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá esse teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto, perdoe o Senhor teu servo. Quando o meu senhor entra na casa de Rimom, para ali adorar a ele, se encosta na minha mão. E eu também não tenha de encurvar na casa de Rimom, quando assim me encurvar na casa de Rimom. Nisto perdoa o Senhor a teu servo. Ele lhe disse: Vai em paz. E se foi-se dele a uma pequena distância. Geazi é atacado de lepra. Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: Eis que meu senhor impediu a esse Ciro, Naamã, que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém, vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. E foi Geazi em alcance de Naamã. E Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro e encontrá-lo. E disse: Vai tudo bem? Ele disse: Tudo vai bem, meu senhor. Me mandou dizer: Eis que agora mesmo vieram a mim 2 mancebos dos filhos dos profetas, da montanha de Efraim. Dá-lhe, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de vestido. E disse Naamã: Se é servido tomar 2 talentos, e estou com ele. E amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos com suas mudas de vestido, e pô-los sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram diante dele. E chegando ele à altura, tomou-os das suas mãos, e o depositou na casa, e despediu aqueles homens, e se foram. Então ele entrou e pôs-se diante de seu senhor, e disse-lhe Eliseu: De onde vens, Geazi? E disse: Teu servo não foi nem a uma, nem a outra parte. Porém ele lhe disse: Porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou-te sobre o seu carro a encontrar-te? Era isso a ocasião para tomares pratas e para tomares vestidos e olivais, e vinhas e ovelhas, e bois e servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti, e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. 6. Eliseu faz flutuar o ferro de um machado. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da sua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão, e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamos nós ali um lugar para habitar ali. E disse ele: Ide. E disse um: Serve de te ires com os teus servos? E disse: Eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou e disse: Ai, meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: Onde caiu? E mostrando-lhe a ele o lugar, cortou um pau e lançou ali, e o fez nadar ao ferro. E disse: Levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e a tomou. Eliseu adivinha os conselhos do rei da Síria. E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com os seus servos, dizendo: Em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: Guarda-te, passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara, e de que eu tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem 2 vezes.
Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou seus servos. Ele disse: Não me fareis saber quem de nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: Não, o rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel. Faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: Vai e vê onde ele está, para que envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: Eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros, e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que o exército tinha cercado a cidade com cavalos e carro. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? Ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele? Eliseu orou ao Senhor e disse: Fere, peço-te, essa gente de cegueira. E feriu a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu disse-lhe: Não é esse o caminho, nem é essa a cidade. Segui-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscar. E os guiou a Samaria. E sucedeu o quê? Chegando ele a Samaria, disse Eliseu: Ó Senhor, abre aí seus olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos para que vissem. E eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: Feri-lo eis, meu pai. Mas ele disse: Não os ferirás, ferirás tu o que tomasses prisioneiro com a tua espada e com o teu arco. Com o teu arco? Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam, e se vão para o seu senhor. E apresentou-lhe um grande banquete, e comeram e beberam. E os despediu, e foram para seu senhor, e não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. Samaria é cercada. E sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, e subiu e cercou a Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que o cercaram, até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: Acode-me, ó rei, meu senhor. Ele lhe disse: Se o senhor não te acode, onde te acudirei eu? Da ira ou do largar? Disse-lhe mais o rei: Que tens? E disse ela: Esta mulher me disse: Dá cá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu a outro dia: Dá cá teu filho para que comamos. Escondeu o seu filho. E sucedeu que, ouvindo o rei a palavra dessas mulher, rasgou seus vestidos e ia passando pelo muro. E o povo viu que trazia cilício por dentro sobre a sua carne. E disse: Assim me faça Deus, e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Estava então Eliseu assentado em sua casa, e também os anciões estavam assentados com ele. E enviou o rei um homem de diante de si. Mas antes que o mensageiro viesse a ele, disse ele aos anciãos: Vistes como o filho do homicida mandou tirar-me a cabeça? Olhai, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o para fora com a porta. Porventura não vem o ruído dos pés de seu senhor após ele? Estando ele ainda falando com eles, eis que o mensageiro descia a ele, e disse: Eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria do Senhor? Eliseu prediz a abundância de víveres. Tá aí coçando o olho? Deixa eu ver aqui uma coisa, gente. Sétimo, Eliseu prediz a abundância de víveres. Então disse Eliseu: Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: Amanhã, quase a esse tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Deu um probleminha aqui, mas já estamos de volta. E vamos aqui continuar a leitura. Porém, um capitão em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: Eis que ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poder-se-ia fazer isso? Ele disse: Eis que verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: Para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos:
entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demos convosco no arraial dos Sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, então somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos Sírios. E chegando à entrada do arraial dos Sírios, eis que não havia ali ninguém. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Sírios ruídos de carros e ruídos de cavalo, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: Eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos Heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que levantaram e fugiram no crepúsculo e deixaram as suas tendas, e os seus cavalos e os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Chegando, pois, esses leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro, e vestidos, e foram e os esconderam. Então voltaram, entraram em sua tenda, e dali também tomaram alguma coisa, e a esconderam. Então disseram um para o outro: Não fazemos bem, esse dia é dia de boas novas, e nos calamos, se esperarmos até a luz da manhã. Algum mal nos sobrevirá, pelo que agora vamos e o anunciemos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhe anunciaram, dizendo: Fomos ao arraial dos Sírios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados e jumentos atados, e as tendas como estavam dantes. E chamaram os porteiros, e esses anunciaram dentro da casa do rei. E o rei se levantou de noite, e disse a seus servos: Agora vos farei saber o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles, que esfaimados estamos, pelo que saíram do arraial, a esconder-se pelo campo, dizendo: Quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos, e entraremos na cidade. Então um dos seus servos respondeu e disse: Tomem-se, pois, 5 dos cavalos do resto que ficou aqui dentro. Eis que são como toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui de resto. Eis que são como toda a multidão dos israelitas que já pereceram. E enviemos-lo e vejamos. Tomaram, pois, 2 cavalos de carro, e o rei os enviou após o exército dos sírios, dizendo: Ide e vede. E foram após ele até o Jordão. E eis que todo o caminho estavam cheios de vestidos e de aviamentos, que os sírios apressados se lançaram fora. E voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios. E havia uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. E puseram o rei à porta o capitão, em cuja mão se encostava. E o povo o atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Porque assim sucedeu como o homem de Deus falara ao rei, dizendo: Amanhã, quase a este tempo, haverá 2 medidas de cevada por um ciclo, e 1 medida de farinha por um ciclo, à porta de Samaria. E aquele capitão respondeu ao homem de Deus, e disse: Eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer conforme essa palavra? E ele disse: Eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou à porta e ele morreu. 8. A sunamita volta para sua terra. E falou Eliseu àquela mulher, cujo filho vivificara, dizendo: Levanta-te, vais de tu e a tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por 7 anos. E levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família, e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. E sucedeu que, ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou à terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falara a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: Conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei como vivificara ao morto, eis que a mulher cujo filho vivificara clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: Ó rei, meu senhor, esta é a mulher, e esse é o seu filho, quem Eliseu vivificou. E o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou. Então o rei lhe deu um eunuco, dizendo: Faz-lhe restituir tudo quanto era seu, e todas as rendas das terras, desde o dia em que deixou a terra até agora. Hazael mata a Ben-Hadad. Depois veio Eliseu a Damasco, estando Ben-Hadad, rei da Síria, doente, ele o anunciara, dizendo: O homem de Deus é chegado aqui. Então o rei disse a Hazael:
toma um presente da tua mão e vai a encontrar-te com um homem de Deus. E pergunta por ele ao Senhor, dizendo, hei-te eu sarar dessa doença? Foi, pois, Hazael a encontrar-se com ele, e tomou um presente na sua mão, a saber de tudo o que era bom de Damasco, 40 camelos carregados, e veio, e se pôs diante dele e disse, teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou a ti, a dizer, sararei eu dessa doença? E Eliseu lhe disse, vai, e disse-lhe, certamente não sararás, porque o Senhor me tem mostrado que certamente morrerá. E afirmou a sua vista, e fitou os olhos nele, até se envergonhar, e chorou o homem de Deus. Então disse Hazael, por que choras, meu senhor? E ele disse, porque sei o mal que has de fazer aos filhos de Israel. Porás fogo às suas fortalezas, e os seus mancebos matará a espada, e os seus meninos despedaçarás, e as suas pelejadas fenderás. E diz Hazael, pois que é o teu servo, que não é mais do que um cão, para fazer tão grande coisa? E disse Eliseu, o Senhor me tem mostrado que tu has de ser rei da Síria. Então partiu de Eliseu e veio ao seu senhor, o qual lhe disse, que te diz Eliseu? E disse ele, disse que certamente sararás. E sucedeu outro dia, que tomou um cobertor e o molhou na água, e o estendeu sobre o seu rosto, e morreu, e Hazael reinou em seu lugar. O reinado de Chorão. E no ano 5º de Chorão, filho de Acabe, rei de Israel, reinando ainda Josafá em Judá, começou a reinar Chorão, filho de Josafá, rei de Judá. Era da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e 8 anos reinou em Jerusalém, e andou no caminho dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque tinha por mulher a filha de Acabe, e fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. Porém o Senhor não quis destruir a Judá, por amor de Davi, seu servo, como ele tinha dito, que ele daria para sempre uma lâmpada a seus filhos. Nos seus dias se revoltaram os edomitas contra o mando de Judá, e puseram sobre si um rei, pelo que Chorão passou a Zair, e todos os carros com ele, e se levantou de noite, e feriu os edomitas que estavam ao redor dele, e os capitães dos carros, e o povo se foi para suas tendas. Todavia, os edomitas ficaram revoltados contra o mando de Judá, até o dia de hoje. Então também se revoltou Líbina, no mesmo tempo. Os mais dos sucessos de Chorão e tudo quanto fez, porventura, não está escrito nos livros das crônicas de Judá? E Chorão dormiu com seus pais, e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi. E Acázias, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Acázias. No ano 12 de Chorão, filho de Acabe, rei de Israel, começou a reinar Acázias, filho de Chorão, rei de Judá. Era Acázias de 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Atália, filha de Onri, rei de Israel. E andou no caminho da casa de Acabe, e fez mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque era genro da casa de Acabe. E foi com Chorão, filho de Acabe, a Ramote, de Gileade, a peleja contra Hazael, rei da Síria. E os sírios feriram a Chorão. Então voltou o rei Chorão para se curar em Jezreel das feridas que os sírios lhe fizeram em Ramá, quando pelejou contra Hazael, rei da Síria. E desceu a Acázias, filho de Chorão, rei de Judá, para ver a Chorão, filho de Acabe, em Jezreel, porquanto estava doente. Deixa eu ver aqui. Vou parar aqui no final do 8, depois a gente iniciar aqui no 9. A gente aqui nesses capítulos, a gente vê tudo que... A gente acabou de ler aqui, ó. Eliseu. A gente vê tudo aqui o que Eliseu fez, né, gente? Eliseu aumentou o azeite da viúva, ele era homem de Deus, consagrado a Deus, tinha temor a Deus, e ele fez muitos feitos aqui em Reis. A gente vê aqui os primeiros capítulos aqui, fala muito de Eliseu, né? E Deus falava pela boca do profeta Eliseu. Então, gente, hoje foi a leitura desses capítulos. Vou terminar por aqui para não ficar muito longo, né? Então, eu espero que vocês escutem, que vocês compartilhem, porque vamos anunciar a palavra de Deus a toda criatura. Porque a palavra de Deus é muito linda. Muito linda, maravilhosa. E é o nosso diário, tem que ser nosso diário de vida diária. Nosso diário de vida diária. Então, um beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus. Que Deus os abençoe grandemente. Vamos proclamar que Jesus é o nosso Salvador.
né? E que nós cremos na vinda de Jesus Cristo e que um dia aquele que crê e aquele que for salvo verás o nosso Deus maravilhoso Pai, Jesus Cristo, no seu reino de glória, né? Iremos cantar o hino da vitória, se assim Deus conceder a nós.